Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje eu vou falar sobre o material chamado grafeno e o porquê que a gente não pode usar o material grafeno na blindagem, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou engenheiro de fabricação de vidro blindado, tá bom? Tenho mais de 25 anos de experiência nessa área e vou compartilhar com vocês aqui toda semana a minha experiência. De hoje, então, nós vamos falar sobre o grafeno e o porquê existe por trás disso daí toda uma motivação que me levou a falar sobre o grafeno. Muitas blindadoras, muitas fábricas de vidro blindado acabam colocando esse nome grafeno e colocam às vezes uma propaganda, um marketing em cima do grafeno, só que, infelizmente, o grafeno é um material ainda muito teórico, ele é um material que não tem aplicação prática. Então, o pessoal acaba utilizando esse nome grafeno como se fosse uma estratégia de marketing para atrair o cliente. Entretanto, não existe ainda uma forma de se produzir uma peça com esse material grafeno, tá ok? Bom, para começar, eu não sei nem por que que eu invento de trazer esses temas para vocês aí na live, e não sei nem por que que eu gravo esse tipo de assunto, porque isso aqui nem é assunto para fazer numa live, é um assunto muito técnico. Mas como existe muita incoerência no mercado, eu vou me arriscar a tentar explicar para vocês o porquê, então, que não pode fazer uma peça de grafeno, um vidro blindado de grafeno ou uma blindagem de grafeno, tá bom? Para começar, o grafeno, ele é um material. Vou ter que explicar para vocês, tentar explicar para vocês o que que é um grafeno. Tá? O grafeno é um material que ele tem 0,1 nanômetros de espessura, mais ou menos. Então, significa que, teoricamente, ele tem a espessura de um átomo, tá? Para você fazer 1 milímetro de grafeno, você tem que ter em torno de 3 milhões de camadas de grafeno para você conseguir fazer 1 milímetro de grafeno, tá? É, por que que então o pessoal fala assim, porque o grafeno, porque vamos fazer a blindagem com grafeno, tá certo? O que acontece é o seguinte, só para entender a resistência mecânica do grafeno. O aço, ele vai ter a resistência à tração de mais ou menos aí no máximo 1 gigapascal, tá bom? Se você pegar, tem um outro material que chama-se fluoreno, não, desculpa, fulereno, é um nome meio fuleiro, mas é fulereno. E esse fulereno, ele é um material então que ele tem 2 gigapascal de resistência. Então, ele é o dobro do aço. Depois você vai ter um outro material que é o carbono acetilênico linear, tá? O pessoal também chama de carbino. Esse material ele tem 40 gigapascal, então ele é 40 vezes mais forte do que o aço. Depois você vai ter o diamante. O diamante ele tem de 60 a 120 gigapascal de resistência. Então ele é 120 vezes mais forte do que o aço, tá? E o grafeno ele vai ter 130 gigapascal. Então ele é um pouquinho mais forte que o diamante, tá bom? A semelhança do diamante, do grafeno, do fulereno, tá? É porque esses materiais são feitos de carbono. Então é isso que é o que deixa especial esse material, né, que é chamado grafeno. Por isso que o diamante também é muito duro. E o grafite, que é a matéria-prima para fazer tudo isso aí, você vê que o grafite, igual esse grafite de lápis, né, que a gente usa muito na lapiseira, você vê que ele é quebradiço, ele não é muito forte. Então, por incrível que pareça, um material desse consegue fazer dar origem a um material como o grafeno e um material como o diamante, né? Então é uma coisa que acontece na química.
Para você entender que é o grafeno e por que tem essas propriedades do grafeno, eu vou ter que dar um pouquinho de aula de química, mas eu vou tentar explicar química de um jeito bem fácil, para todo mundo entender. A química, ela explica que o nosso mundo é formado de átomos. Então você tem alguns átomos que são positivos, porque eles têm mais prótons que elétrons. E alguns átomos são negativos, porque eles têm mais elétrons do que átomo, do que mais elétrons do que prótons. Quando você pega um átomo que ele tem uma carga, vamos dizer, positiva de 3, então ele é mais 3, e ele encontra um outro átomo que tem uma carga negativa 3, ou seja, menos 3, um átomo que é mais 3 encontra um átomo menos 3. Ele faz o quê? Um vai querer fazer uma sociedade com o outro, eles vão querer combinar, porque um quer dar o elétron e o outro quer pegar o elétron, e então eles vão fazer uma sociedade. E essa sociedade que fazem entre eles se chama-se ligação química. Tá? Então, a ligação química nada mais é que uma sociedade entre dois átomos, tá bom? Aí, esses átomos, eles vão querer, depois podem fazer sociedade com outros átomos, fazendo mais ligações químicas. Mas nada mais é a ligação química que uma associação entre esses dois átomos aí, onde o dinheiro deles é o elétron, tá? Um quer dar elétron, o outro quer pegar o elétron. No caso da natureza, você sempre vai ter um átomo que ele é positivo e você tem átomos que eles são negativos. Então sempre tem alguns átomos da natureza que querem dar elétron e alguns átomos que querem pegar, tá certo? O carbono, ele é um átomo muito interessante, porque o carbono, ele ao mesmo tempo que ele quer dar 4 elétrons, ele também não se importa de pegar 4 elétrons. Então, o carbono ele pode ser tanto positivo como negativo. Ele é um átomo que não tem essa particularidade de ser só positivo ou negativo. Então, é por isso que ele é um átomo muito especial na natureza e usa muito. Né? Então, para você ter uma ideia, nós seres humanos somos feitos basicamente de carbono. Então, o carbono ele é muito importante. Todos os plásticos são feitos de carbono, tá? O gás da atmosférica, o CO2, é feito de carbono, né? O C é o carbono, tá bom? E o que então é importante, o que é tão especial no caso do quando você tem então um carbono quando encontra outro carbono? Eles fazem uma sociedade que os dois eles não se importam, eles podem dar ou eles podem pegar carbono. Então eles fazem uma sociedade. Então você tem dois carbonos, um quer dar 4 e o outro quer dar 4, eles se juntam e falam assim: vamos nós dois agora procurar mais carbono, porque agora a gente pode dar 8 carbonos ou pegar 8. E aí ele junta outros carbonos que pensam da mesma forma. Então eles começam entre eles ali, não é nem fazer uma ligação química, como se fosse uma sociedade. Aí é como se fosse uma cooperativa. Eles começam a pegar cada vez mais carbono e aquilo começa a crescer. Essa cooperativa começa a crescer. Então eles começam a ter um monte de carbono, uma gangue de carbono indo atrás de mais carbono. Isso, na verdade, é o que acontece para formar um diamante, para formar um grafite, né? E é o que acontece também para formar o grafeno. Então, olha só que interessante. O grafeno, quando ele se junta na estrutura dele, ele acaba o átomo de carbono, ele acaba formando essa estrutura aqui que eu desenhei aqui atrás. Ó. Então você pega aqui um átomo de carbono, ele vai pegar do lado, aqui ele pega um outro carbono, do outro lado aqui ele pega outro carbono, e em cima dele ele pega outro carbono. Então ele se liga com 3 carbonos e ele deixa um elétron livre. Então cada átomo de carbono coloca um elétron ali na sociedade dessa gangue de carbonos aí que estão procurando mais carbono. Então, quando você tem um material desse daí, que ele se forma como se fosse colmeia de abelha, né? Então ele é um hexágono. Como ele se forma nesse formato de hexágono, e ele pega um outro hexágono do outro lado, outro hexágono, ele vai juntando esses montes de hexágono como se fosse uma colmeia de abelha, isso aí se chama grafeno, entendeu? Só que qual que é o problema do grafeno? O grafeno ele tem essa, é como se fosse uma folha de sulfite,
como se fosse uma constituição de duas dimensões, que ele vai crescendo para o lado, só que todo o que ele vai crescendo para o lado, ele vai deixando um carbono livre para se combinar para cima ou para baixo. O grande problema é que no meio dessa sociedade, dessa gangue de carbono, sempre vai ter um traíra. E aí o que que acontece? O cara está crescendo, aí vai ter um carbono que não vai se importar de fazer uma troca entre eles. Então, o carbono ele está crescendo, né, na estrutura, e aí de repente ele vai fazer isso. Ele vai querer pegar e fazer isso. Então, é muito difícil você ter uma estrutura plana de grafeno. Com o passar do tempo, os próprios carbonos eles vão trair os coleguinhas carbono deles e vão querer se ligar entre si, entendeu? Então essa estrutura, ela é uma estrutura que a gente fala que é termodinamicamente instável, ou seja, se qualquer coisa que você bobear, eles pegam, eles se combinam entre si, aí um vê que do lado está combinando, vai querer combinar também, e aí eles vão se amacetando assim, e eles formam um novelo, assim, aí embaralha tudo e deixa de ser grafeno, passa a ser carvão normal. Então esse é um problema que a gente tem no grafeno, entendeu? Aí, como a gente sabe, então, a matéria-prima para fazer o carbono, desculpa, para fazer o grafeno, é o carbono. Então você vai lá e extrai o carbono da natureza. Ele tem que se ligar nessa ligação hexagonal, em forma de hexágono. A espessura dele é de um átomo. Ele tem elétrons livres, então esses elétrons livres fazem que o grafeno seja um ótimo condutor. Então eles estão pensando até em usar para fazer semicondutores, para colocar no computador e fazer componentes eletrônicos, chips cada vez menores, memória de computador cada vez menor, baterias para carro, para celular cada vez menores. Só que o problema do carbono, do grafeno como um semicondutor, é que eles sabem fazer como o carbono, o grafeno faz para conduzir, mas eles não sabem como que faz para parar de conduzir. Então ele não é um semicondutor, ele é um condutor. E eles não conseguem fazer o grafeno parar de conduzir. Então, eles ainda não conseguiram usar 100% grafeno na indústria eletrônica, tá? Outra coisa, a gente sabe então que o grafeno ele vai ter uma estrutura que ela é extremamente resistente. Como que eles falam que é extremamente resistente? Se você pegar um hexágono desse daqui e você pegar um hexágono do aço, né, que o aço no caso não é um hexágono, é um cubo, e você fizer um ensaio, você vai ter o grafeno muito mais forte, tá bom? Só que você não consegue fazer uma peça da mesma forma que você faz com aço, que você faz uma peça, você não consegue fazer uma peça de grafeno, tá? Por causa do que eu falei para você, que é muito instável, e ele acaba se embaralhando e virando um novelo de lã ali, de grafeno, e você não consegue estabilizar. A única forma que eles conseguiram estabilizar o grafeno até hoje, eles pegaram hexágonos e foram juntando esses hexágonos e foram dobrando, dobrando, até formar como se fosse uma bola de futebol. Sabe a bola de futebol? Tem um monte de hexágonos? Então, eles fizeram como se fosse uma bola de futebol. Essa bola é o tal do fulereno. Então, o fulereno eles conseguiram fazer em torno de 40 GB, 40 vezes mais forte do aço. Mas esse que é 200 vezes mais forte que o aço, 120 vezes, 130, 150 vezes mais forte que o aço, eles não conseguem fazer, porque tem esse efeito aí dele querer se dobrar, e aí não funciona, tá bom? Aí você fala assim, ah, mas não é possível, deve ter alguma tecnologia para fazer um grafeno que ele não colapse. Então vamos ver como é que faz um grafeno. Eu vou explicar para vocês como é que faz o grafeno. E aí vocês vão dizer para mim se é possível ou não é possível fazer um grafeno para colocar, por exemplo, no lugar do overlap do vidro blindado, ou no lugar do Kevlar, ou no lugar do Tensilon. Então eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? Muito bem.
Primeira forma de se fazer grafeno é através de esfoliação mecânica. Como que faz isso? Você pega um grafite, um lápis, e você vai raspar no papel. Você vai limpar, vai riscar bastante o papel, uma superfície metálica, ou qualquer lugar que você quiser. E você vai pintar, você vai raspar bastante. Depois que você raspar, você vai pegar uma fita adesiva. Aí você vai passar bastante essa fita adesiva e vai puxar. No que sobrar, você vai pôr outra fita adesiva e vai puxar. No que sobrar, você vai fazer isso 4, 5, 6 vezes. A última vez que você puxar e que você vê aquele resíduo que ficou na fita adesiva, aquilo lá é o grafeno. Então aquele pouquinho é o grafeno. Então quando você fala de fabricar grafeno, você consegue fazer um negócio que é tão pequeno, mas tão pequeno que você tem que olhar no microscópio. Ele vai ser mais forte que o aço? Vai. Mas vai servir para quê? Para nada. Né? Então esse é o problema. Já começa por aí. Existe agora uma forma industrial de você fazer o grafeno. Qual que é a forma industrial? Então pega aí caneta, pega aí o seu caderno e agora você vai escrever porque você vai ficar milionário, hein? 1 grama de grafeno custa US$ 100. Então você pega 1 grama, imagina, por exemplo, sabe o sachêzinho do sal? É 1 grama. Aquilo lá custa R$ 600, mais ou menos. Então, pega aí o papel, pega o caderno e começa a anotar aí que eu vou passar para você a receita de como que você vai fazer grafeno. Primeira coisa que você vai precisar é uma chapa de cobre, tá bom? Pega uma chapa de cobre e você vai polir a chapa de cobre, uma chapa de cobre polida, tá? Sem nenhuma imperfeição, totalmente polida. Se você conseguir uma chapa de cobre de 1 metro por 1 metro, totalmente polida, você vai fazer um grafeno de 1 metro por 1 metro. Se você conseguir uma chapa de cobre de 3 metros por 3 metros, você vai fazer uma do tamanho de 3 metros por 3 metros. Então, esse é o tamanho que você precisa. Ok? Segunda coisa, você vai precisar de um forno para elevar essa chapa de cobre a 1.100 graus, aproximadamente. Então você vai botar dentro de um forno e vai aquecer a 1.100 graus. Quando você aquecer o cobre a 1.100 graus, já começa que ele vai dilatar bastante. Então você já tem que fazer um forno um pouco maior que a chapa para ela dilatar. Aí vai dilatar bastante. Dentro desse forno, então, agora, você vai botar uma bomba de vácuo e você vai tirar vácuo, vai puxar o vácuo. Você vai tirar totalmente o ar de dentro do forno. Para você fazer um vácuo e o forno não colapsar, você pode depois colocar argônio, que o argônio é um ar neutro, né? Um gás nobre, um gás neutro que não vai fazer diferença nenhuma na reação química. Depois, então, que você tiver essa chapa de cobre totalmente polida e você tiver o forno a 1.100 graus no vácuo, aí você vai começar a colocar o gás metano, tá bom? O gás metano, tomar cuidado que o gás é explosivo, você vai colocar o gás metano. O gás metano ele vai fornecer o carbono para fazer a reação química. Essa reação ela chama-se deposição química por vapor de carbono, tá? Então você vai colocar esse vapor à base do gás metano e a chapa de cobre ela vai começar a pegar o carbono do gás e vai começar a depositar ali, tá bom? Depois que você controlou essa reação química por algumas horas, você vai ter formado uma camada de grafeno. Como eu falei para você, vai fazer um átomo por vez, vai formar uma camada de um átomo de espessura. Se você fizer uma camada de um átomo de espessura, depois você não consegue manusear. Então você vai ter que deixar mais tempo até formar mais ou menos a partir de 20 camadas, ou seja, 20 átomos de espessura. 20 átomos de espessura ainda é invisível a olho nu, então você também não vai conseguir usar. Então você precisa deixar isso daí alguns minutos até formar uma película em cima do cobre, certo? Aí você vai pegar e você vai resfriar isso daí muito lentamente. Por que lentamente? Porque a hora que o cobre começar a contrair, o grafeno também vai contraindo.
Só que quando o cobre estiver contraindo, se o grafeno ele estiver muito grosso, a resistência mecânica dele não vai ser legal e ele vai trincar. E aí você vai perder a película de grafeno que você fez. Então você vai ter que pegar e fazer bem fininho. Então ela vai ficar uma película muito fina, tá? Da espessura de um fio de cabelo, quase, ou até menos. Aí você vai pegar e vai esfriar. Quando esfriar bem lentamente esse material, e aí você conseguir chegar numa temperatura um pouco próximo do ambiente, mas você consiga abrir o forno, você vai colocar uma chapa de acrílico, tá? E essa chapa de acrílico, né, pode ser autoadesiva, com adesivo, alguma coisa assim, você vai colocar. Por quê? Porque agora você precisa desgrudar o grafeno do cobre. E o grafeno, ele está ligado no cobre porque é com ligação elétrica, por causa dos elétrons do carbono, que eu falei para vocês que tinha elétrons sobrando, então ele está grudado ali no cobre. Tá certo? E como é que tira isso? Vai pôr então a chapa de acrílico e você vai tirar isso do forno. Aí você vai virar. Na chapa de cobre, você vai jogar ácido. O ácido vai corroer todo o cobre. A hora que o ácido corroer todo o cobre, você vai ter o grafeno em cima de uma placa de acrílico. Aí você vai dar um jeito de prender, você vai virar e você vai jogar solvente para derreter o acrílico. A hora que o solvente derreter o acrílico, aí você tem essa película de grafeno, tá certo? Que são, de repente, aí alguns centésimos de espessura. Isso daí, se você for dar um tiro nisso daí, não dá para fazer nada, tá? Você não vai conseguir fazer nada. Então você vai precisar de mais ou menos 1 milímetro de espessura do grafeno. Você vai repetir esse processo 3 milhões de vezes. Quando você repetir esse mesmo processo que eu expliquei para vocês, 3 milhões de vezes, aí você vai colocando uma película em cima da outra, você vai conseguir formar um grafeno com 1 milímetro de espessura. Aí esse grafeno de 1 milímetro de espessura, você pode dar um jeito de colar, né, cortar, lixar e usar para fazer a blindagem, tá? Então, esse é o problema de você fabricar um troço desse daí. Primeiro, como é que você vai depender de um processo que você tem que fazer 3 milhões de vezes um processo de aquecer e resfriar lentamente? Outro problema, como é que você vai manusear um negócio que tem quase espessura de alguns átomos de espessura? Como que você vai fazer para fazer uma chapa de cobre que seja tão polida, mas tão polida, que não tenha nenhum defeito? Porque qualquer defeito que você tiver, perde a propriedade do grafeno, porque ele não vai fazer mais essa estrutura. Ele vai fazer uma estrutura que em algum lugar não vai ter o hexágono, aí ele perde a resistência mecânica. Se a cada X milímetros você tiver um defeito na chapa, ou tiver um risco, ou tiver não bem polida, você vai perder isso daqui. E aí você não consegue fazer. Outro problema, como é que você vai resfriar a chapa de carbono sem trincar todo o seu grafeno? Então, são muitas coisas que os cientistas e a indústria não sabem ainda como resolve. Aí, como é que eles acabam conseguindo fazer? Eles fazem pecinhas assim, ó, do tamanho de uma moedinha. Desse tamanho. Porque desse tamanho eles conseguem controlar o polimento, controlar o aquecimento, controlar o resfriamento, pegar um acrílico, botar em cima, gastar uma quantidade de ácido possível para corroer aquele cobre num tempo humanamente possível, tá? Eles conseguem depois jogar uma quantidade de solvente possível para corroer o acrílico de uma forma possível. Agora, eles ainda não conseguem fazer isso no negócio de 2 metros por 2 metros. Como é que vai fazer um para-brisa de grafeno? Então, não tem jeito. Tem algumas coisas que existem só na teoria, tá certo? Que nem esse material que eu falei para vocês aí no começo da live, o carbono acetilênico linear. O carbono acetilênico linear é a mesma coisa que isso aqui, só que cada carbono desse daqui, ele só vai ter 3 elétrons. Então ele vai ter ligação com os carbonos do lado e ele não vai ter um elétron sobrando. E se ele não tem um elétron sobrando, não precisa ser feito numa placa de cobre. Você pode fazer direto numa placa de policarbonato, por exemplo. E se você fizer uma placa de plástico, é muito mais fácil.
Então, assim, por que que os caras não fazem o carbono acetilênico? Porque o carbono acetilênico depende de um carbono com 3 elétrons e não existe. Então, o carbono acetilênico é um material feito em softwares de simulação química, onde eles inventam um elemento químico, dizem as propriedades daquele elemento químico teórico e constroem moléculas e coisas para estudar propriedades desses elementos químicos. Então, o carbono acetilênico não existe. O tal do carbino não existe. Isso é um modelo matemático, um software. Então, o que que adianta você saber que o carbono acetilênico linear tem 40 gigapascal se é um material que não existe? O que que você adianta saber que o grafeno é 130 gigapascal se você não consegue fazer? Por que que na natureza não existe um diamante de 1 metro, de 1 metro por 1 metro? O diamante é sempre pecinha pequena. Porque essa estrutura, onde você tem um monte de carbono hexagonal, que nem o diamante, que nem o grafeno, isso daí é difícil fazer, não dá para fazer, nem a natureza, em 4 bilhões de anos, consegue fazer. É átomo por átomo. E dependendo do que fizer, faz grafite, faz carvão, faz outra coisa. Não vai fazer grafeno. Então, gente, não dá para usar o grafeno. Vocês têm que entender que o grafeno é um material que ele é de laboratório. Existe uma empresa no Brasil, né, que o Bolsonaro também fomentou isso daí, ele fomenta nióbio, fomenta grafeno e tal. Tem uma empresa para fazer aí pesquisas e estão estudando para fazer. Eu não lembro o nome da empresa. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome da empresa. Chama MG Grafeno, a empresa, tá? E foi investido 20 milhões de reais para fazer essa empresa para produzir 15 quilos de grafeno por ano. 15 quilos de grafeno por ano. Só que a gente sabe que o grafeno é pequenininho, desse tamanho. E aí? Vai servir para que isso aí em blindagem? Para nada. Agora você vai pegar um grafeno que dá para fazer com um átomo de espessura. Só que daí se você falar, ah, mas é mais forte do que o aço. Sim, é mais forte do que um aço que tenha um átomo de espessura. Agora me diz, qual que é, se você pegar um negócio que tem um átomo de espessura com a mão, será que você não consegue arrebentar? Se você pegar, por exemplo, um filamento de tungstênio, daquele que coloca nos para-brisas, é tungstênio. Nossa, tungstênio é um elemento militar, é um elemento super duro. Você pega assim, você tem que manusear com cuidado, porque qualquer coisinha ele arrebenta, com a mão você arrebenta ele, entendeu? Isso porque nós estamos falando do tungstênio. Imagina o aço, que é mais fraco que o tungstênio. O aço mais fraco que o tungstênio, se você fizer um fiozinho daquele tamanho, você arrebenta ele muito fácil. Fiozinho de cabelo, você puxa assim, você arrebenta. Agora imagine você fazer da espessura de um átomo. Então não adianta fazer um grafeno da espessura de um átomo, que é o que teoricamente dá para fazer, ou da espessura de, sei lá, de 20 átomos, e achar que dá para botar isso em blindagem, porque não dá. Então a gente tem que entender o seguinte: o grafeno ele é um material legal, um material revolucionário. Se você falar, por exemplo, do fulereno, que é o grafeno em forma de uma esfera, eles já conseguem fazer, eles usam para medicamento, eles usam para fazer uma série de itens, né? São 60 carbonos apenas. Então imagina, são 60 átomos para você controlar e fazer uma bola. Então dá para você fazer. Agora, o problema, acho que se não me engano, são 60 hexágonos e 50 em formato de 5 pontas, né? Como é que chama? Pentágono. Então são 20 pentágonos e 60 hexágonos, você faz uma bola de fulereno. Aí consegue fazer, porque daí ela é estável. Porque quando ela faz um círculo, uma bola, né, uma esfera, aí ela não tem como ela se colapsar. Agora, para você fazer uma estrutura bidimensional e ela não se colapsar, é muito mais difícil. Fazer um negócio da espessura de um átomo e esperar que aquilo, na hora que você for manusear para armazenar, não vai rasgar, não dá. Então, assim, o grafeno, ele é um material que ele ainda não está pronto para usar para blindagem, embora ele seja um material que tem uma resistência maior que o aço.
O que eles estão tentando fazer? Eles fazem, por exemplo, esse grafeno diretamente sobre uma superfície de cobre, uma superfície de ouro, para substituir o silício. Então, para você fazer, de repente, um semicondutor, para você fazer um material para computador, para celular. Então, você faz, corta as pecinhas depois e você substitui o ouro, você substitui o silício com o grafeno. Mas aí o grafeno ele está ancorado em algum outro material. Aí sim, você tem aquele material com alguns décimos de espessura, e naquele material de alguns décimos de espessura você coloca algumas camadas aí, sei lá, de uns 20 átomos de espessura do grafeno. E isso você consegue, de repente, vender como uma solução para a indústria de semicondutores, uma indústria de baterias de celular, uma indústria de chips, uma indústria eletrônica, fazer memória, alguma outra coisa. Mas para blindagem não dá certo, entendeu? Então, eu sei que é um pouco difícil esse assunto para uma live, é um pouco teórico demais, mas eu acho que, de certa forma, era um assunto importante de ser tratado, tá? Devido ao grande número de fake news que acontece no mercado em respeito do grafeno, tá bom? Da mesma forma que o pessoal acaba vendo na internet um monte de bobagem relacionada ao vidro, por exemplo. Muita gente fala assim: ah, o vidro é amorfo, o vidro é líquido. O vidro é líquido? Você acha que o vidro é líquido? Parece um líquido, dá para você pegar uma chapa de vidro e colocar dentro de um copo. Então, assim, o vidro não é líquido. O pessoal não sabe, o pessoal não entende. Eles ouvem dizer que o vidro é amorfo e falam que o vidro é líquido. Não é porque o líquido é amorfo e o vidro é amorfo que o vidro é líquido, né? Tem amorfo que é sólido, igual o vidro e os plásticos, e tem amorfo que é líquido ou gasoso, igual a água, igual o gás carbônico, igual o nitrogênio, que é. Então, assim, não adianta a gente querer inventar, né? Se o grafeno não dá para usar, não dá para usar. Se o nióbio não dá para usar, não dá para usar. Não é para ficar inventando, tá bom? Gostaria de agradecer vocês que estão assistindo pelo YouTube. Eu queria lembrar vocês que as lives elas não ficam gravadas no Instagram, elas ficam gravadas lá no YouTube, ok? Para vocês poderem assistir. E vocês podem clicar no curtir, pode compartilhar, inscreve no canal do YouTube para vocês verem os vídeos toda semana, tá? Se tiver algum vídeo de interesse de vocês aí, vocês compartilhem, tá bom? Eu agradeço. Deixo aqui o meu coraçãozinho aqui para vocês, tá bom? A curtida também. E então agradeço vocês mais uma vez aí. Tenham todos uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Deus abençoe vocês. Tchau.